75. Copie System capítulo 741. Você acha que minha Zanpakuto é fraca? Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Kyoraku Shunsui insistia em encontrar a Capitã Noana, mas o simples aviso de Juziro Kitaki de que interrompê-la poderia lhe custar a vida foi suficiente para fazê-lo desistir. Ah, sabe, eu acho que os outros membros da quarta divisão também são excelentes curandeiros. Kyoraku soltou uma risada alta e nada constrangida, depois se inclinou para sussurrar algo para o Kitaki. Juziro, o que você acha? A Capitã Noana e o Shin são mesmo um casal. Eles são tão próximos, e eu ouvi dizer que foi ela quem o trouxe do Rokongai para o Seretei. Kyoraku, estamos na quarta divisão. Se você preza pela sua vida, sugiro que fale mais baixo. Se alguém ouvir você fofocando aqui, as coisas não vão acabar bem para você. O Kitaki deu ao seu amigo um aviso bem-intencionado. Kyoraku estremeceu e olhou rapidamente ao redor, apenas para ver um membro da quarta divisão encarando-os com os olhos arregalados. Não se preocupe, eu não vi nada. Não sei nada sobre o seu relacionamento. Após proferir essa frase, o membro da quarta divisão fugiu como se sua vida dependesse disso. Kyoraku e o Kitaki trocaram um olhar confuso, e então perceberam que estavam um pouco perto demais. Será que houve algum mal-entendido? Acabou. Minha reputação está em frangalhos, lamentou Kyoraku dramaticamente, caindo no chão em fingido desespero. Nunca mais encontrarei uma mulher bonita para compartilhar um drink. O Kitaki manteve a expressão impassível. Se a reputação de alguém está em jogo aqui, é a minha. Certo, provavelmente devo manter distância de Kyoraku de agora em diante. Não posso me dar ao luxo de ter esse tipo de boato, pensou Kitaki. Shin não fazia ideia do que estava acontecendo do lado deles. O palpite de Kyoraku, no entanto, estava correto. O Noana de fato ainda estava no quartel da quarta divisão. Ela simplesmente havia dado ordens para não ser incomodada, deixando a cura para os outros, e era por isso que os membros de seu esquadrão afirmavam que ela não estava lá. Aquele trecho de 10 quilômetros de deserto escaldante mais cedo, foi você quem fez isso, não foi? O Noana perguntou a Shin. Sim. Encontrei 3 adjuchas. Infelizmente, matei-os rápido demais para conseguir qualquer informação sobre os Vasturlords. Shin tinha uma expressão de genuíno arrependimento. Se não os tivesse eliminado tão rápido, poderia ter aprendido mais sobre a classe mais elevada dos Hollows. Ponto. Só você para parecer desapontada depois de enfrentar 3 adjuchas sozinha, comentou Noana. Até ela teria que se esforçar bastante para derrotar 3 de uma vez. A propósito, sua Zanpakuto estava mesmo em sua forma Shikai? Perguntou Noana, uma pergunta que ela vinha querendo fazer há algum tempo. Não. Shin desembainhou sua Zanpakuto, uma Zalshi padrão, e a colocou sobre a mesa. Os padrões vermelhos que haviam aparecido nela desapareceram instantaneamente. O Noana a pegou e examinou. Era apenas uma lâmina comum, ainda não desembainhada. Copiei o poder do Capitão Comandante Yamamoto. Isso inclui sua Zanpakuto. Shin ficou tentado a demonstrar, mas considerando que estavam no quartel da quarta divisão, achou melhor não. Se ele realmente liberasse o Ryujin Jaka, seu poder aterrador provavelmente reduziria todo o complexo a cinzas. E isso era apenas o Shikai. Se ele usasse o Zanka no Tachi, as consequências seriam impensáveis e a perturbação impossível de esconder. Você copiou a Zanpakuto do Capitão Comandante Yamamoto? O rosto de Noana era uma expressão de choque. Como uma das Shinigamis mais antigas, ela era uma das poucas que conheciam o verdadeiro poder do Bankai de Yamamoto Genryusai Shigekuni. Parece que não preciso mais me preocupar com a sua segurança. O Noana agora estava completamente tranquila. Com uma cópia do poder do velho, Shin poderia devastar o Ecomundo sem qualquer dificuldade. No entanto, você deve manter essa habilidade de copiar os outros em segredo. Isso pode lhe trazer muitos problemas se for descoberto, aconselhou Noana. Está tudo bem. Enquanto eu for forte o suficiente, ninguém pode me tocar. A expressão de Shin era calma. Ele não temia que os outros descobrissem. Com sua força, não temia que ninguém tramasse contra ele. Seria apenas um pequeno incômodo. A propósito, você copiou meu poder? Perguntou Noana com um sorriso curioso. Não, eu não fiz isso.
Shin balançou a cabeça negativamente. O sorriso de Noana permaneceu, mas sua voz estava carregada de uma doçura arrepiante. Por que não? Você acha que minha Zanpakuto é fraca? Apesar do sorriso gentil em seu rosto, Shin sentiu um súbito e gélido pavor. De jeito nenhum. Sua Zanpakuto é bem forte. Ele não ia dizer que a lâmina dela era fraca. Seu Shikai podia matar um inimigo com um único corte, e seu Bankai era a habilidade de cura mais poderosa que existia. Só que não era algo que Shin desejasse desesperadamente, principalmente porque lhe custaria uma carta de replicação divina. Então por que não? Você acha que sou inferior a você? O Noana ainda sorria, mas Shin podia sentir todo o peso de sua ameaça silenciosa. Shin ficou sem palavras. Isso não deveria ser uma coisa boa para você? Quem realmente quer que os outra pessoa tenha exatamente o mesmo poder que você? Ele sabia que se dois Shinigamis manifestassem a mesma Zanpakuto, apenas um teria permissão para viver. Era raro, mas acontecia, como com Tozero Itsugaya e Sojiro Kusaka, que possuíam Orochimaru. Kusaka, uma figura trágica, foi secretamente executado após perder um duelo para Itsugaya, apenas para ser ressuscitado como um Olou e derrotado por ele novamente. Copiar uma habilidade não é algo que eu possa fazer por capricho. Existem condições, explicou Shin, sabendo que precisava acalmar os ânimos. E mesmo. O Noana assentiu. Claro, copiar o poder de alguém teria um preço. Após conversarem um pouco mais, Shin deixou a 4ª divisão e retornou ao quartel da 2ª divisão. Como a missão em Uecomundo estava sob a jurisdição da 2ª divisão, ele não podia simplesmente abandonar seu posto de vice-capitão. Ele levava as suas responsabilidades a sério. Shin, amanhã sairemos do quartel e avançaremos em direção à Floresta de Menos. Nosso principal objetivo é eliminar os Ulous de lá, informou Kiyotaka Shiona Shin assim que ele retornou. Copy System Capítulo 742. A Floresta de Menos. A missão deles em Uecomundo era eliminar os Olous, especificamente aqueles da Floresta de Menos. 80% dos Olous que apareciam no mundo dos vivos vinham dessa floresta. Era um ninho para Gilians e Olous mais fracos, adjuxas poderosos, muito menos Vastolords, raramente eram vistos lá. No entanto, a enorme quantidade de Gilians a tornava uma ameaça significativa para todos os Shinigamis. Na manhã seguinte, todos os esquadrões partiram juntos, incluindo a 4ª divisão. Não podiam deixar a divisão médica para trás, vulnerável a um ataque surpresa. Se algo acontecesse à 4ª divisão, seu apoio médico seria cortado. Capitão Shioen, isso não é um pouco cauteloso demais? Disse Shin, lançando um olhar para o extremamente vigilante Kiyotaka. Não podemos ser cautelosos demais, Shin. Um único erro pode ter consequências graves. Kiyotaka liberou sua pressão espiritual, examinando meticulosamente a área em busca de possíveis Olous. Shin já havia explorado a área e sabia que não havia nenhuma ameaça imediata. Quando se tratava de habilidades sensoriais, ele era incomparável. Esconder-se dele era praticamente impossível. Eles esperavam uma emboscada pelo caminho, mas depois de meio mês de viagem, não encontraram nada do tipo. No entanto, eliminaram um número significativo de Olous, a maioria comuns e alguns Gilians. Aqui não faltam bucha de canhão. Shin abateu um Gilian com um único golpe. Ele já havia matado centenas deles desde que chegara ao Uecomundo. Limpo e eficiente, como sempre. Parece que você ficou mais forte, Shin. Kiyotaka não pôde deixar de comentar. Em Uecomundo, Shin estava gradualmente começando a mostrar seu verdadeiro poder. Quando alguém perguntava como sua força estava aumentando tão rapidamente, a explicação era simples. Ele estava ficando mais forte através de batalhas constantes. Ninguém insistia no assunto. Bisbilhotar como alguém ficava mais forte era uma linha que não se cruzava. O treinamento em Uecomundo é muito eficaz, disse Shin, assentindo com a cabeça. Kiyotaka esboçou um sorriso irônico. Embora fosse verdade que lutar o tornava mais forte, ele nunca tinha visto ninguém melhorar tão rápido quanto Shin. Ele suspeitava que a força de Shin já tivesse superado a sua. Era apenas um palpite, mas ele sentia que não estava muito longe da verdade. Ao chegarem à Floresta de Menos, Shin parou, com o olhar fixo na floresta à sua frente. Então é aí que você estava se escondendo. Um vasto lorde na Floresta de Menos. No instante em que chegou,
Shin sentiu uma pressão espiritual aterradora, a presença Olou mais poderosa que já havia encontrado. Capitão Shuen, não vá mais longe. Há uma emboscada à frente, disse Shin, virando-se para Kiyotaka. O que? Kiyotaka parou abruptamente e sacou um dispositivo detector de Olous. Após uma rápida verificação, confirmou o aviso de Shin. Graças a Deus pelo seu aviso, Shin. Se não fosse por você, teríamos caído direto em outra emboscada. Kiyotaka respirou aliviado e imediatamente foi informar os outros capitães. Uma emboscada na floresta de Menos significava que um grande número de Olous sabia que eles estavam chegando. Os outros capitães se reuniram para discutir a situação. Tenho um mau pressentimento sobre isso. A floresta de Menos guarda um grande perigo, disse Shojiro Sasakibe gravemente. Talvez um Olou da classe Vasto Lord esteja escondido aqui. Isso é impossível. A floresta de Menos nem sequer tem adjuchas, argumentou um dos capitães. Nada é impossível. E se ele veio aqui especificamente para nos emboscar? Essa é uma possibilidade muito real, disse Shojiro, com a mão repousando sobre sua zanpakuto. Muitos adjuchas eram originários da floresta de Menos. Não é impossível que retornem. Devemos proceder com cautela. Após alguma discussão, decidiram explorar a floresta de Menos antes de lançar um ataque em grande escala. A floresta de Menos ficava no subsolo, nas profundezas do Ecomundo. Ninguém sabia quais perigos se escondiam sob a superfície. Eu vou, ofereceu-se Kiyotaka. Ele estava confiante de que conseguiria escapar mesmo que encontrasse perigo. Certo. Tenha cuidado, Shojiro assentiu. Se alguém podia sobreviver, era Kiyotaka. Em termos de passo relâmpago, ninguém o superava. Combinado com o Shunko do clã Shuen, ele podia liberar velocidade e poder incríveis em uma explosão curta. Kiyotaka foi explorar a floresta de Menos sozinho, enquanto Shin ficou temporariamente no comando dos membros da segunda divisão. Estabeleça um perímetro. Reportem imediatamente qualquer avistamento de Olous. Não avancem, ordenou Shin ao seu esquadrão. Sim, senhor. Os membros da segunda divisão se espalharam, formando uma linha defensiva. Os outros times fizeram o mesmo. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Os olhos de Shojiro estavam cheios de preocupação enquanto ele desembainhava sua zanpakuto. Boou! O chão explodiu, revelando um vasto espaço subterrâneo. Incontáveis Olous emergiram de baixo. Kiyotaka reapareceu, com as roupas esfarrapadas, e desmaiou assim que retornou. Estava gravemente ferido. Ao ver seu estado, Shojiro respirou fundo e imediatamente chamou Unohana. Se seus ferimentos não fossem tratados imediatamente, Kiyotaka morreria. Unohana liberou seu Bankai Minazuki, uma criatura enorme, semelhante a uma Hayamantei com um único olho, apareceu. Ela engoliu Kiyotaka, que estava gravemente ferido, por inteiro. Sua vida deve estar segura, mas ele provavelmente ficará com sequelas permanentes, disse Unohana. Os ferimentos de Kiyotaka eram tão graves que nem mesmo sua zanpakuto conseguiu cicatrizar completamente. Você realmente não me decepcionou. Você realmente veio. Uma figura com mais de 2 metros de altura apareceu, com uma máscara branca cobrindo o rosto. Ele tinha um buraco oco no braço e vestia uma armadura preta, exalando uma presença aterradora. A Vasto Lord. A expressão de Unohana tornou-se séria pela primeira vez. Ao mesmo tempo, um número enorme de Olous começou a cercá-los por todos os lados. O Vasto Lord havia assumido o controle de todos os Olous na floresta de Menos. Já faz um tempo que não enfrento um Shinigami. E aqui estão vocês, se servindo de bandeja, disse o Vasto Lord, com um tom de fria indiferença. Só tem um Vasto Lord e já está todo convencido? Não estou impressionado, disse Shin, nada impressionado com o recém-chegado. Copie System capítulo 743, exagerando todos os ceifadores de almas abaixo da patente de capitão, retirem-se imediatamente. Shojiro Sasakibe deu a ordem. Os membros de patente inferior do esquadrão seriam apenas um estorvo aqui. Junte-se a mim para cercar este Vasto Lord. Shojiro liberou sua zanpakuto, Gon Ryomaru, uma espada que combinava ataques diretos com habilidades do tipo Kido. O poder do relâmpago a tornava uma zanpakuto excepcionalmente forte. Minor Bankai, Kokugon Ryukyu. Maior. Nuvens escuras se acumularam no céu.
Um oval de luz elétrica se dividiu em 11 raios, atingindo o vasto Lorde com a velocidade de um relâmpago. Naquele momento, a Zanpakuto de Shojiro era a única capaz de controlar o clima. Embora Orochimaru viesse a possuir uma habilidade semelhante mais tarde, ela ainda não havia se manifestado. Com seu Bankai liberado, Shojiro, junto com os outros capitães que haviam liberado seus Shikai ou Bankai, avançou em direção ao vasto Lorde. Enquanto isso, Shin estava envolvido com adjushas. Não se tratava apenas de um vasto Lorde, havia 10 adjushas e um número incontável de Gelions. Essa é toda a força que você tem, ceifador de almas. Uma voz desdenhosa cortou o ar. O adjushas que lutava contra Shin o encarava de cima. Shin lançou um olhar de soslaio para os adjushas. Estou pegando leve, sabia? Se não, teria acabado com vocês com um único golpe. Shin achou que matar um adjushas instantaneamente atrairia muita atenção. Melhor lutar um pouco antes de acabar com ele. Menorado número 33, Sokatsui. Maior. Uma rajada de fogo azul atingiu o rosto do adjushas, arremessando-o para longe. O vice-capitão é muito forte. Alguns membros da segunda divisão, ao verem Shin mandar os adjushas pelos ares com um único golpe, demonstraram grande entusiasmo. Por que vocês ainda estão parados aqui? Kohan. Shin se virou e gritou com os membros da segunda divisão. Ele começou a se perguntar se eles eram idiotas. Por que não estavam correndo em um momento como aquele? Eu deveria ser sua babá. Nesse instante, centenas de Gelions desferiram seus ceros. Uma saraivada aterradora de rajadas de energia disparou em sua direção, com Shin no meio do fogo cruzado. Embora o cero de Gelion fosse lento, seu poder era considerável, e a ameaça aumentava quando tantos eram disparados ao mesmo tempo. Ó Senhor! Máscara de carne e sangue, toda a criação, batida de asas, vós que portais o nome de homem. Na parede da chama azul, inscrevei um lótus gêmeo. No abismo da conflagração, aguardai nos seus distantes. Minor Bakudo número 81, Danku. Maior. Essa foi a primeira vez que Shin usou um Kido com seu encantamento completo. Uma parede translúcida se materializou, bloqueando cada um dos mais de 100 ceros. Sentindo todos os olhares sobre si, a expressão de Shin permaneceu calma. O poder que ele acabara de demonstrar provavelmente ia além de um capitão, não é? O que vocês estão olhando? Depressa, tire essas pessoas daqui, disse Shin. Esses vice-capitães eram uns idiotas, ainda boquiabertos numa hora dessas. E daí se ele mostrou um pouco mais de força do que o esperado? Bem, para Shin foi um pouco, mas para todos os outros, foi muito mais. Ao vê-los finalmente recuar, Shin voltou seu olhar para os Gelions. Já demonstrei parte da minha força. Aniquilá-los de uma vez não deve ser exagero, certo? Menorado número 88, Ryuji Kizoku Shin tem raio. Maior. Shin ergueu a mão e uma torrente interminável de relâmpagos se concentrou em sua palma, formando um feixe de energia pura que ele então liberou. O relâmpago aterrador e destrutivo fez com que a areia ao redor desabasse. Com um único feitiço, Shin aniquilou mais de 100 Gelions. O vasto Lorde, que acabara de arremessar Shojiro Sasakibi pelos ares, voltou seu olhar para Shin, com os olhos repletos de uma luz aterradora. Ela sentiu uma ameaça vinda daquele último feitiço, uma ameaça mortal. O Adno 88 de Shin era terrivelmente poderoso, dizimando inúmeros Gelions com um único golpe. Embora os Gelions fossem apenas bucha de canhão para um vasto Lorde, facilmente eliminados, aniquilar mais de 100 de uma só vez ainda era um exagero. Os vasto Lordes sentiram que mesmo seu próprio Gran-Rei Zero estaria, na melhor das hipóteses, no mesmo nível, e certamente não seria mais forte. Capitão Noana, Shin Uzumaki, L. Os olhos de Shojiro Sasakibi estavam cheios de confusão. O Kido avançado que Shin acabara de usar não era algo fácil de aprender. Será que ele o aprendeu com Hetsu Noana? Eu ensinei Kido, disse Hetsu Noana, embora ela mesma nunca tivesse conhecido nenhum Kido avançado. Mas ninguém duvidava de suas palavras. Simplesmente presumiam que ela preferia não usar Kido em batalha, sem saber que ela nunca havia aprendido nenhuma técnica desse tipo. Isso me consumiu muito. Acho que não consigo continuar assim. Nesse instante, Shin fingiu fraqueza. Mas para todos os outros, pareceu perfeitamente normal. Afinal, ele acabara de usar duas magias Kido incrivelmente poderosas em sequência.
Ah, então não vou me conter. Vou te matar. Os adjuxas que Shin enfrentara antes avançaram contra ele, emanando uma imensa intenção assassina. Mas, assim que se aproximaram, foram repelidos por Juziro Ukitake. Vice-capitão Shin, você deve recuar, disse Juziro para ele. Muito bem. Deixo isso com você, vice-capitão Ukitake. O atual Juziro Ukitake ainda era um vice-capitão e não havia sido promovido. Mas não demoraria muito para que ele se tornasse capitão. Shin se virou e foi embora, ignorando o vasto Lorde por enquanto. Embora quisesse copiar seu poder, ele não sabia que mudanças isso poderia causar. Havia muita gente ali. Se ele se submetesse à moloficação, seria considerado um inimigo público pelos Shinigamis. Então, ele planejou esperar até que não houvesse mais ninguém por perto antes de copiar o poder do vasto Lorde. Certamente este vasto Lorde não seria derrotado tão facilmente. Se fosse, não valeria a pena copiar seu poder de qualquer forma. Recuando com a força principal dos Shinigamis, Shin percebeu que, apesar da velocidade, eles ainda haviam sofrido pesadas baixas. Isto é um problema sério, disse Juziro enquanto também recuava. Ele estava muito preocupado. Nenhum dos capitães conseguiu escapar. Os Ulos que os perseguiam pararam repentinamente e voltaram a cercá-los. Shin, como você está agora? Perguntou Juziro com certa preocupação. Estou bem. Vou ficar bem depois de descansar um pouco, disse Shin, balançando a cabeça. Claro que ele estava bem. Era tudo uma farsa. Lançar 2 feitiços Kido não era nada para ele. Ele só não queria causar um escândalo ainda maior. Liberar um Kido capaz de aniquilar centenas de Gillions sem demonstrar qualquer sinal de fadiga seria chocante demais. Copie-se isto em capítulo 744. Dominando o vasto Lorde, os Ulous não nos seguiram. Temo que os capitães estejam em perigo. Juziro Ukitake disse, preocupado. Ele empunhou sua Zanpakuto, pronto para atacar novamente, mas, no instante em que se moveu, Shin o deteve. Você pretende voltar? Com a sua força atual, você não seria de nenhuma ajuda. Você só estaria jogando sua vida fora. Shin o lembrou. Juziro era certamente forte, mas mesmo que voltasse, não seria capaz de salvar ninguém. Talvez. Juziro suspirou. Ele provavelmente só seria um fardo. Vice-capitão Shin, poderia me pedir um favor? Perguntou Juziro. Pode prosseguir, Shin assentiu com a cabeça. Transferiremos nosso Heiroku para você. Esperamos que você possa voltar e ajudar os capitães, disse Juziro. Enquanto falava, Juziro pareceu um pouco envergonhado. Ele estava pedindo a Shin que assumisse uma tarefa perigosa. Claro. Os olhos de Shin brilharam levemente e ele concordou imediatamente. Ao ouvirem sua concordância, Juziro e os outros vice-capitães ficaram radiantes. Eles, juntamente com os outros Shinigamis, começaram a transferir seu poder espiritual para Shin. Estamos contando com você, vice-capitão Shin. Juziro disse solenemente. Shin assentiu. Sua rápida concordância não foi por gentileza, mas fazia parte de seus próprios cálculos. Ele então contra-atacou, aparentemente fortalecido pela força deles. Na realidade, ele estava usando seu próprio poder. Com um lampejo de Shunpo, ele desapareceu. Shin descobriu que o Shunpo era muito mais eficaz do que o soro do Rokuziki. Pouco tempo depois, Shin chegou à Floresta de Menos. Vários capitães já haviam caído. Seu olhar se voltou para Retsuo no Ana. Ao vê-la ilesa, Shin soltou um suspiro de alívio. Ele não se importava com os outros, mas não podia deixar que nada acontecesse com Noana. Embora soubesse que ela era forte, aquela situação ainda representava uma ameaça considerável para ela. Então, mesmo que Juziro não tivesse sugerido isso, Shin teria encontrado um jeito de voltar. Nem que fosse apenas para salvar o Inoana. Ao retornar, Shin desferiu um golpe decisivo, e uma dúzia de Ulos foram instantaneamente incinerados em uma explosão de chamas. Eu cuido dos Vasto Lorde. Vocês lidem com os outros Ulos, declarou Shin. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Shojiro Sasakibe ficou chocado com o retorno de Shin, mas ainda assim precisava perguntar. Ele não podia deixá-los recuar apenas para que Shin não conseguisse lidar com o Vasto Lorde. Deixe isso comigo. Shin acenou para Shojiro, e Shojiro optou por confiar nele.
Tome cuidado. Hetsu no Ana, em sua forma Bankai, parecendo um demônio do inferno, disse a Shin. Não se preocupe. É apenas um vasto lorde. Shin deu um leve sorriso, sem levar o vasto lorde a sério. Mas quando o vasto lorde ouviu isso, ficou verdadeiramente furioso. Você está tentando se matar? Agora você está por sua conta. Shojiro não sabia como Shin havia conseguido retornar, mas provocar deliberadamente o vasto lorde definitivamente não fora uma atitude sábia. Ele não podia ajudar Shin agora. Teria que se virar sozinho. Recuem por agora, disse Shin suavemente para o Noana. Não, deixe-me ficar e enfrentar isso com você. O Noana balançou a cabeça, recusando a sugestão dele. Shin não tentou persuadi-la mais. O Noana era uma pessoa muito teimosa. Uma vez que tomava uma decisão, nem mesmo ele conseguia fazê-la mudar de ideia. Vice-capitão Shojiro, lidere os capitães e abra caminho. Eu ajudarei Shin a conter esses Olous. O Noana disse a Shojiro. Ela sabia que, com os outros capitães ali presentes, as habilidades de Shin estavam limitadas. Ele não conseguia usar todo o seu poder. Muito bem. Espero que a capitão Noana e o vice-capitão Shin sejam cuidadosos. Shojiro não recusou. Se eles não recuassem agora, todos os capitães seriam aniquilados. Maldito ceifador de almas. Vou te despedaçar. O vasto Lorde rugiu, e um reiatsu aterrador emanou de seu corpo, pressionando Shin. Ah, é? Vai me despedaçar? Acho que você não tem forças para isso. Shin ignorou o reiatsu aterrador do vasto Lorde e, num instante, apareceu atrás dele, desferindo um golpe com sua espada. Clang. O som de aço contra aço ecoou, como se estivesse atingindo metal sólido. Era o hierro do vasto Lorde. Hierro, regeneração em alta velocidade, sonido, cero, essas eram todas habilidades de um Adjushas. Mas nem mesmo um vasto Lorde conseguia dominar todas elas. Ele precisava sacrificar algumas habilidades. Este vasto Lorde possuía um hierro extremamente forte, mas sua regeneração era relativamente fraca. Seu ataque não consegue nem mesmo romper minha defesa. O vasto Lorde zombou de Shin. Menor Gran-Rei Zero. Maior. Este era um ser o mais poderoso. Na história original, apenas os Espada e Shigo Kurosaki o haviam usado. Isso prova que não era exclusivo dos Espada. O vasto Lorde anterior a ele também podia usá-lo. O incrivelmente poderoso ser distorceu o espaço. Se atingisse o Seireitei, certamente destruiria uma grande parte dele. Por mais forte que seja o movimento, ele é inútil se não atingir o alvo. A figura de Shin já havia aparecido atrás do vasto Lorde. Antes que pudesse reagir, ele pisoteou seu rosto. Boom! O chão cedeu, formando uma cratera profunda. Os outros Olous não ousaram se aproximar, observando a cena aterrorizados. Então, com um chute rápido como um chicote, ele lançou o vasto Lorde pelos ares novamente. Mesmo com seu poderoso hierro, sua defesa foi quebrada. Ele estava sendo completamente dominado. A luta mal havia começado, e o vasto Lorde já estava sendo esmagado na areia por Shin. Felizmente, Shojiro e os outros já tinham ido embora. Se tivessem visto isso, teriam ficado sem palavras, em choque. Que monstro! O Noana não pôde deixar de suspirar. Dominar um vasto Lorde apenas com combate corpo a corpo. Nem mesmo o capitão-comandante Yamamoto provavelmente conseguiria. Embora o capitão-comandante Yamamoto também fosse muito forte, sua força física certamente não se comparava a de um Olou. Os Olous eram fisicamente poderosos. A força de um Shinigami residia em parte em seu Zanpakuto, seu Reiatsu e seu Kido. Em combate corpo a corpo, os Olous definitivamente tinham uma vantagem. Em comparação com os Olous, os Shinigamis eram relativamente frágeis. Mas agora, um Olou estava sendo pisoteado por Shin, incapaz sequer de se levantar. Foi por isso que o Noana o chamou de monstro. Principalmente porque ela sabia que Shin era humano, não um verdadeiro Shinigami. Copie System capítulo 745. Jokaku Enjo. Ele devia ser o humano mais forte que existia. Na experiência de Noana Hetsu, os humanos eram pateticamente fracos. Mais fraco, até, do que as almas à deriva no Rukongai. Ela não conseguia compreender como Shin havia alcançado tamanho poder, uma força que parecia não ter nenhuma falha explorável. Isso a levou até a se perguntar se ele era humano.
Talvez ele fosse algo completamente diferente. Shin, alheio ao monólogo interno de Unohana, concentrou-se no vasto Lorde e fez com que o sistema copiasse seu poder. Uma Reiatsu negra como breu rompeu do corpo de Shin, sua pressão aterradora forçando os Zulous ao redor a se ajoelharem. Nem mesmo os Zulous da classe Adjushas foram exceção. Quanto ao vasto Lorde, ele já estava preso sob o pé de Shin. Uma máscara branca e pura, como osso polido, materializou-se sobre seu rosto, apenas para se estilhaçar no instante seguinte. Cerrando os punhos, Shin podia sentir o poder de um Olu percorrendo seu corpo, mas ele parecia inalterado. Não havia nenhum buraco Olu nele, e a máscara se desintegrou no instante em que apareceu. Ele supôs que agora poderia ser chamado de arrancar. Embora, na verdade, ainda fosse humano. Não havia se tornado um Olu, nem um Shinigami. Ainda era humano, mas agora possuía o poder de um Olu. Sono. Com um lampejo de sonido, ele reapareceu atrás de um Gillian, seu dedo brilhando enquanto desferia um selo que obliterou o enorme Olu. Esse é o poder de um Olu. Shin, você está bem? A expressão de Unohana mudou de choque para preocupação enquanto ela o questionava. A súbita demonstração das habilidades Olu a deixou atônita. Após o choque, veio a preocupação. Os poderes de um Olu e de um Shinigami eram fundamentalmente opostos. Afinal, eram inimigos mortais. Por outro lado, a oposição não era absoluta. Havia os Visoreds com sua Oluficação e os Arrancars com suas habilidades semelhantes às dos Shinigami. Os dois poderes compartilhavam um ponto em comum. Quando um Olu ultrapassava seus limites, ele podia se tornar um Arrancar, ganhando um poder semelhante ao de uma Zanpakuto, conhecido como Resurrection. Estou bem. Na verdade, me sinto ótimo, disse Shin a Unohana. Não esperava que você fosse capaz de copiar o poder de um Olu. Só espero que isso não tenha efeitos negativos sobre você. Unohana estava genuinamente preocupada que o poder do Olu pudesse corromper Shin. Bem, você cumpriu seu propósito. Hora de morrer. Shin ergueu a mão, concentrando o poder de um cero. Os olhos do vasto Lorde se arregalaram em choque. Ele não conseguia acreditar que Shin havia roubado seu poder e que se sentia ainda mais forte que ele. Este Shinigami não era um ser comum. O vasto Lorde não tinha a intenção de morrer sem lutar. Usando o sonido, tentou escapar, mas no instante em que reapareceu, um ser oscuro atingiu seu corpo, despedaçando-o. Embora Shin tivesse copiado o poder do vasto Lorde, em suas mãos, sua potência foi amplificada. Vamos limpar também esses vales. Shin examinou a área. Ele não ia deixar esses Zulus vivos, não depois do que tinham presenciado. Mesmo que os Gilions fossem irracionais, Shin não tinha a intenção de deixá-los vivos. Shin e Unohana se moviam em uníssono, seus ataques impiedosos enquanto massacravam os Gilions e Adjushas. Embora Unohana talvez não fosse capaz de exterminar os Adjushas sozinha, Shin certamente podia, abatendo-os um a um com golpes únicos. E isso sem nem mesmo libertar Ryujin Jaka. Se o tivesse feito, poderia tê-los aniquilado a todos com um único golpe. São muitos deles. Isso está muito lento. Vou ter que usar meu Shikai. Shin percebeu que o número de Gilions era esmagador. Ele decidiu usar o Shikai de Ryujin Jaka para acabar com todos de uma vez. Todas as coisas no universo se transformam em cinzas. Ryujin Jaka. Uma torrente interminável de fogo irrompeu da lâmina. Unohana recuou alguns passos, relutante em se aproximar do calor aterrador. As chamas de 6.000 graus podiam derreter aço num instante e evaporar um lago inteiro num piscar de olhos. Jokakuenjo. Essa era uma das técnicas mais poderosas de Ryujin Jaka, capaz de transformar dezenas de quilômetros em um deserto arrasado. O solo aqui não se transformou em terra arrasada, mas sim em vidro cristalino. Quanto aos Zulus, todos foram aniquilados pelo ataque. Unohana enxugou o suor da testa. Embora Shin tivesse controlado as chamas para evitá-la, o calor intenso era inescapável. Vamos lá. Está na hora de partir. Shin estava bastante satisfeito com seu trabalho. Ryujin Jaka era realmente poderoso. Ele se perguntava quando teria a chance de usar Zanka no Tachi. Mas encontrar um oponente à altura de Zanka no Tachi não seria fácil. Traço. Você voltou. Os rostos de Shojiro Sasaki e dos outros se iluminaram de alegria ao verem Shin e Unohana retornarem em segurança. Aqueles Zulus ainda estão atrás de nós? Perguntou Shojiro.
Ele certamente não achava que Shin e Unohana conseguiriam lidar com todos aqueles Olous sozinhos, daí a pergunta. Não, eles foram embora. Não sabemos por quê. Shin inventou uma desculpa qualquer. Ele não podia simplesmente anunciar que havia aniquilado sozinho toda a legião de Olous. Embora fosse uma conquista sua, ele não precisava desse tipo de atenção. A exposição só lhe traria problemas desnecessários. Que bom. Finalmente podemos descansar, disse Shojiro com um suspiro de alívio, e então começou a verificar os capitães feridos. O próprio Shojiro ficou ferido. O vasto Lorde não era um oponente fácil, e a força de Shojiro não era páreo para ele. Shojiro ponderava se deveria pedir reforços. O Gol T13 havia sofrido pesadas baixas e um vasto Lorde ainda estava à espreita. No fim, Shojiro decidiu solicitar reforços. Ele não tinha escolha. Não sabia que o vasto Lorde já havia sido derrotado. Com tantos Olous à solta, ele nem sequer ousou deixar seu povo em Ecomundo. Unohana não disse nada. Ela sabia que falar só traria problemas para Shin. Até mesmo o campo de batalha havia sido completamente varrido. Se alguém fosse à floresta de Menos agora, encontraria apenas um mar de areia amarela. Finalmente, posso relaxar um pouco. Kyoraku Shunsui estava coberto de bandagens. Ele quase havia morrido na batalha anterior. Felizmente, suas habilidades de sobrevivência eram excepcionais e ele conseguiu manter-se vivo. A situação dos outros Shinigamis não era melhor, e o moral estava no nível mais baixo de todos os tempos. Quando chegaram ao Ecomundo, tanto os capitães quanto os membros de seus esquadrões estavam cheios de confiança. Mas, após o golpe devastador que sofreram, essa confiança foi destruída. Seus espíritos estavam completamente quebrados. Mais de um capitão havia caído, e os membros do esquadrão estavam aterrorizados. Provavelmente, eles nem sequer conseguiam lutar com toda a sua capacidade agora. Copie System capítulo 746. Você está dizendo que ficaria entediado mesmo comigo por perto? Pouco tempo depois do pedido de reforços, o próprio capitão comandante Yamamoto chegou ao Ecomundo, liderando um contingente de Shinigamis. Peço desculpas, capitão comandante. Shojiro olhou para Genryusai Yamamoto com pesar. Ele sentia que havia falhado em completar sua missão e precisava pedir ajuda. Você poderá aceitar sua punição quando retornarmos. Genryusai Yamamoto lançou um olhar para Shojiro e falou com um tom frio, quase impessoal. Shojiro aceitou sem protestar. Como líder dessa expedição, ele era responsável pelas pesadas perdas. Vários capitães morreram ou ficaram feridos, e o número de membros do esquadrão caídos era ainda maior. Se Shojiro não fosse punido, seria injusto. Sempre que uma batalha era perdida, independentemente do motivo, o comandante sempre era o responsável. Onde está aquele vasto Lorde? Eu vou lidar com isso. Não posso ficar em Ecomundo por muito tempo, disse Genryusai Yamamoto. Esse? Shojiro olhou para Unohana Hetsu. Ele não sabia onde estava o vasto Lorde. Unohana e Shin foram os últimos a enfrentá-lo. Não sei, disse Unohana, balançando a cabeça. Ela não podia afirmar com certeza que o vasto Lorde já havia sido morto. Ao ouvir isso, Genryusai Yamamoto franziu a testa. Se eles não sabiam do paradeiro do vasto Lorde, ele teria que ficar ali indefinidamente. E se algo acontecesse no Sereitei? Como capitão comandante, ele não podia se ausentar do posto por muito tempo. Ele estava ali para lidar com qualquer crise repentina. Então façam o possível para encontrar aquele vasto Lorde. Genryusai Yamamoto deu a ordem, enviando todos para a busca. Depois disso, Yamamoto entrou em ação pessoalmente, eliminando a maioria dos Olous. Com alguns dos Olous maiores eliminados, os Minores restantes poderiam servir de treinamento para os membros do esquadrão. O combate real era a maneira mais rápida de aprimorar as habilidades. Durante um intervalo, Yamamoto procurou especificamente por Shin. Shojiro já havia relatado a força de Shin. Após uma breve conversa, Yamamoto não tinha mais suspeitas sobre ele. Yamamoto perguntou se Shin estaria disposto a se tornar o capitão da 11ª Divisão, mas Shin recusou. O principal motivo era que a 11ª Divisão estava repleta de lunáticos sedentos por batalha, todos homens, sem uma única mulher à vista. Shin, naturalmente, não tinha interesse em se juntar à divisão, nem mesmo como capitão. Quanto ao atual capitão da 11ª Divisão, ele já havia caído em batalha em Ecomundo.
Como está o Capitão Shioi? Shin, encontrando um raro momento de paz, foi visitar Kiyotaka Shioi. Claro, visitar Kiyotaka era secundário. Seu principal motivo era conversar com Noana. Os membros da segunda divisão, agora liderados pelo novo terceiro comandante, estavam caçando Olous comuns. Ele não precisava estar lá. Mesmo que precisasse, um clone das sombras seria suficiente. Pelo menos estou vivo, disse Kiyotaka Shioi na Shin com um sorriso amargo. Ele conseguiu sobreviver, mas os ferimentos do que sofreu, provavelmente nunca se recuperaria completamente deles. Shin, receio que terei que confiar a segunda divisão a você no futuro. Você é a pessoa em quem tenho mais fé, disse Kiyotaka Shioi na Shin. Ao ouvir as palavras de Kiyotaka, Shin ficou ligeiramente atônito. Parecia que Kiyotaka queria que ele se tornasse o próximo capitão da segunda divisão. A intuição de Shin estava correta. Kiyotaka realmente queria que Shin se tornasse o capitão. Ele sabia que não tinha mais forças para liderar e sentia que Shin era mais adequado para o cargo. Embora a segunda divisão fosse tradicionalmente liderada por um membro do clã Shioi, havia exceções. Nem sempre era possível para o clã Shioi ter um candidato adequado. Farei o meu melhor para liderar a segunda divisão. A personalidade tranquila de Shin significava que ele não tinha sentimentos fortes sobre ser capitão. Para ele, tanto fazia. Então, deixo isso com você. Só posso me recuperar aqui agora, disse Kiyotaka, amargamente. Comparado aos outros capitães, ele teve bastante sorte. Pelo menos ainda estava vivo. Alguns capitães morreram em Ecomundo. Sobreviver foi um golpe de sorte. Então, por favor, descanse bem, Capitão Shioi. Shin não queria mais incomodar Kiyotaka e foi procurar o Noana Hetsu. Você está aqui. O Noana preparou chá e o colocou na frente de Shin. Ouvi dizer que o capitão comandante lhe ofereceu o comando da 11ª Divisão. Por que você recusou? Perguntou o Noana a Shin, intrigada. Bem, eu simplesmente não acho que o ambiente da 11ª Divisão seja para mim, então recusei, disse Shin, dando de ombros. O motivo era bastante simples. Ele realmente não achava que a atmosfera da 11ª Divisão combinava com ele. De fato, eu sabia que alguém com a sua personalidade não se juntaria à 11ª Divisão. O Noana já havia previsto a recusa de Shin. Afinal, ela o conhecia muito bem. Se a 11ª Divisão tivesse algumas mulheres bonitas, talvez Shin tivesse considerado a possibilidade. Que tal se juntar à 4ª Divisão, então? Eu poderia até te nomear capitã, provocou Noana com um sorriso. Duvido que aquele velho Yamamoto me deixaria entrar para a 4ª Divisão. Shin deu de ombros. Mesmo que quisesse, aquele velho provavelmente não concordaria. Conhecendo sua proeza em combate, será que Yamamoto realmente deixaria um talento como ele definhar no corpo médico? Não que ele tivesse algo contra a 4ª Divisão, mas era um esquadrão médico, focado em cura, e raramente entrava em combate. Verdade. E o mais importante, você não gostaria disso, gostaria, Shin? O Noana olhou para Shin, percebendo que ele não tinha essa intenção. Se tivesse, ela acreditava que ele certamente poderia se juntar à 4ª Divisão. Bem, para ser honesto, acho que a 4ª Divisão seria muito chata. Você está dizendo que ficaria entediado mesmo comigo por perto? O Noana olhou para Shin, que de repente sentiu uma pontada de perigo. Ah, claro que eu não ficaria entediado com você aqui, Hetsu. Mas, mesmo assim, acho que estou bem feliz na 2ª Divisão por enquanto. Shin disse com um sorriso. Enquanto ele e o Noana estavam brincando, um alarme soou de repente. Parece que algo está acontecendo. Shin se levantou. Seu tempo livre parecia ter chegado ao fim. Um alarme como aquele só podia significar uma coisa, uma crise. Mas que tipo de Olou seria tolo o suficiente para atacar agora? Será que eles não sabiam que Genryusai Yamamoto estava bem ali? Intrigado, Shin acompanhou Noana para investigar. Copy System Capítulo 747. O capitão comandante Yamamoto faz sua jogada a esse nível de Heiatsu. Deve ser um vasto lorde. Quando Shin e Hetsu Noana emergiram, foram surpreendidos por uma onda de poder. Era o segundo vasto lorde que encontravam. Sua pressão espiritual era comparável àquela que Shin já havia neutralizado, talvez até um pouco mais forte. Que pena. Mas um dos raros vasto lordes de Ecomundo está prestes a morrer,
comentou Shin, balançando a cabeça. Boom! Um raio aterrador de energia espiritual disparou em direção a eles, um cero, mas não um cero qualquer. Este era um Gran Rei Cero, o Flash Oco do Rei. Já faz muito tempo que não vejo um Olu com tanta audácia. O capitão comandante Yamamoto bloqueou o Gran Rei Cero, sua expressão se tornando gélida enquanto encarava o vasto Lorde à distância. Estava sozinho, sem nenhum outro Olu à vista. Isso era de se esperar. Os Vasto Lorde raramente viajavam em bandos. Sua pressão espiritual era tão imensa que podia esmagar Olus mais fracos apenas por estarem perto deles. E em um mundo definido por um ciclo de devorar e ser devorado, companheiros eram um estorvo. Olus bondosos como Neliel eram a exceção, não a regra. A maioria dos Vasto Lorde eram criaturas solitárias. Será que Baragan e Coyote Stark já são Vasto Lorde? Ponderou Shin. Ele pensou no futuro segundo e primeiro espada, especialmente em Stark, o Olu que conseguiu dividir sua própria alma para escapar da solidão. Será que Shin conhece Olus de Ecomundo? O Noan ouviu a reflexão silenciosa de Shin. Conheço alguns, mas talvez não os reconheça agora. Os espada, como ele os conhecia, ainda não haviam sido formados. Mesmo que estivessem diante dele, ele poderia não os reconhecer. Aconselho você a guardar isso para si. Caso contrário, você pode se meter em problemas. A Soul Society não é tão pura quanto parece à primeira vista, advertiu Noana. Shin apenas sorriu. Toda a organização tinha seu lado sombrio. Podiam projetar uma imagem de justiça, mas quem sabia que podridão se escondia sob a superfície? Tomemos como exemplo a Central 46, um conselho de velhos tolos corruptos. Eles tinham pouca força, mas detinham um poder imenso. Até mesmo um homem como o capitão-comandante Genryusashi Gekuni Yamamoto às vezes tinha que se submeter a eles. É claro que esse era o Yamamoto de hoje. O Yamamoto de séculos passados não respondia a ninguém. Ele fora um homem que usaria todos os meios necessários para vencer, tratando até mesmo seus subordinados como pó. Ele era o homem a quem Iwa chamava de demônio da espada. Mas agora, com mais com que se preocupar, havia perdido aquela crueldade implacável. Velho, você está me atrapalhando. Os olhos do vasto Lorde brilharam com selvageria enquanto ele examinava os Shinigamis ao redor, com um olhar ganancioso no rosto. Estava apenas de passagem, mas a visão de tantas almas era irresistível. Os Olus não apenas devoravam uns aos outros, eles também podiam consumir Shinigamis, um processo que lhes concedia ainda mais poder. Você conseguiu me enfurecer. A parte superior do Shikuzu de Yamamoto foi instantaneamente rasgada por seu reiatsu intenso, revelando um físico incrivelmente bem definido. Ele podia ser um homem velho, mas os músculos que escondia eram assustadores. Nadejiri. Golpe mortal. Uma imensa onda de pressão da espada rasgou a terra, dirigindo-se diretamente para o vasto Lorde. O golpe acertou em cheio, abrindo uma ferida horrível em seu corpo. O vasto Lorde foi arremessado para longe como uma boneca de pano. Caramba! O capitão-comandante é sempre tão implacável assim? Shunsui Kyoraku não conseguiu conter um palavrão. Ele nunca havia compreendido verdadeiramente a extensão do poder de Yamamoto até então. Sabia que o capitão-comandante era forte, mas jamais imaginara tanto. Sempre achara que o título de ceifador de almas mais forte era apenas um exagero. Agora, Yamamoto estava provando isso com sua força bruta. Ele é de fato poderoso. Shin disse isso para o Noana, que estava ao lado dele. Ele não é nada comparado a você, respondeu Noana, lançando um olhar para Shin. Tendo testemunhado o verdadeiro poder de Shin, ela não ficou nem um pouco surpresa com a demonstração de Yamamoto. Yamamoto já foi chamado de demônio da espada, certo? Se vocês dois competissem apenas em técnica de esgrima, quem seria o mais forte? Perguntou Shin a ela. Claro que sim. A confiança de Noana era absoluta. No entanto, técnica superior não se traduzia em força superior. Mesmo em um duelo de espadas puro, o Noana sabia que acabaria perdendo para Yamamoto. A técnica não era tudo. Uma verdadeira batalha envolvia velocidade, força, experiência e uma dúzia de outros fatores. Um bebê com técnica perfeita ainda não conseguiria vencer um adulto. Todas as coisas no universo se transformam em cinzas, Ryujin Jaka. Ao ver o vasto Lorde já se regenerando,
Yamamoto ativou sua Shikai, preparando-se para encerrar a luta rapidamente. A regeneração em alta velocidade deste vasto Lorde era formidável. Sem sua Shikai, até mesmo Yamamoto teria dificuldades para derrotá-lo. Enquanto não fosse destruído instantaneamente, ele podia se recuperar de qualquer ferimento. A regeneração era uma habilidade poderosa. Os Shinigamis possuíam suas Zanpakuto, mas as diversas habilidades dos Olous eram igualmente impressionantes. Os arrancar criados por Aizen usando Ojuku, os espada, eram em sua maioria capazes de derrotar oponentes de nível capitão. Jokakuenju. Fortaleza em chamas. Chamas irromperam da lâmina, formando uma mão gigantesca que aprisionou o vasto Lorde em seu interior. Para se libertar, ele teria que suportar o fogo implacável. Com temperaturas atingindo 6.000 graus, nem mesmo um vasto Lorde conseguiria escapar facilmente. Tentar aprisionar um Olou provavelmente não vai funcionar, pensou Shin, observando a técnica de Yamamoto. Olous podiam usar sonido, uma técnica de movimento espacial. Ele poderia simplesmente sair de dentro, sem precisar romper a barreira. Morra, velho. O vasto Lorde surgiu de repente atrás de Yamamoto, suas garras afiadas golpeando com ferocidade. Seus olhos estavam repletos de uma luz cruel, como se já pudesse ver o velho Shinigami sendo despedaçado. Mas, à medida que suas garras desciam, não sentia nada além de ar vazio. A figura à sua frente desapareceu lentamente, era apenas uma imagem residual. Yamamoto agora estava atrás do Olou, seu olhar frio fixo no vasto Lorde. Seu Ryujin Jaka, envolto em chamas, desceu em um arco repentino e brutal. O calor aterrador era um aviso claro da crise iminente. O perigo que vinha de trás era tão intenso que o vasto Lorde sentiu a morte à espreita, a primeira vez que sentia tal ameaça desde que se tornara um vasto Lorde. Copy System capítulo 748, Vasto Lorde morto droga. Como pude morrer pelas mãos de um velho? O vasto Lorde rugiu, uma explosão de poder latente permitindo que ele usasse sonido para se esquivar da espada flamejante e explosiva de Yamamoto. Mesmo assim, um de seus braços foi completamente arrancado. Para um vasto Lorde, tal ferimento era trivial. Com sua regeneração de alta velocidade, a lesão cicatrizaria em instantes. Num piscar de olhos, o braço do vasto Lorde se regenerou completamente. Ele encarou Yamamoto com ódio venenoso. Criatura insolente. Ter sobrevivido a esse ataque é algo de que você pode se orgulhar. O tom de Yamamoto era desdenhoso. Dado o seu imenso poder, o fato de o vasto Lorde ainda estar de pé era de fato uma façanha. Não era que o vasto Lorde fosse fraco, era um ser cujo poder superava o de um capitão. Mas seu oponente era Yamamoto, um monstro por si só. Se ele usasse seu Bankai, sem dúvida poderia matar um vasto Lorde com um único golpe. O antigo Yamamoto teria usado seu Bankai sem pensar duas vezes, mas o Yamamoto atual não o faria. Havia Shinigamis por toda parte. Se ele ativasse seu Bankai, os primeiros a sofrer não seriam os vasto Lorde, mas seus próprios homens. Ele nem sequer usaria sua técnica Shikai mais poderosa, Enetsuji Goku, Chamas do Inferno. Nadejiri. Uma onda carmesim de pressão de espada disparou em direção ao vasto Lorde, carregando uma força destrutiva que parecia rasgar o próprio tecido do mundo. Como se espera do capitão comandante. Sua força é simplesmente absurda. Os outros Shinigamis tornaram-se meros espectadores. Não tinham outra utilidade ali, então só podiam ficar de fora assistindo ao espetáculo. A não interferência deles provavelmente foi uma coisa boa para Yamamoto. Se tivessem entrado na luta, ele teria que se preocupar em protegê-los. O corpo do vasto Lorde estava quase obliterado, mas ainda se regenerava a uma velocidade incrível. Embora enfraquecido, ainda não estava morto. Sua resistência é impressionante, comentou Shin, observando a regeneração do vasto Lorde. Era uma poderosa habilidade de sobrevivência. Se eu não conseguir lidar com você, vou simplesmente matar esses ceifadores de almas. Quero ver se você consegue me impedir então. O vasto Lorde não era tolo. Percebendo que não conseguiria derrotar Yamamoto, mudou seu alvo para os outros Shinigamis. Os olhos de Yamamoto se tornaram gélidos. Ele não fugiu quando teve a chance. Shin falou calmamente, depois girou e deu um chute. O vasto Lorde, que acabara de aparecer atrás de Shin, foi arremessado para longe pelo golpe inesperado. Na verdade,
O alvo era Shin, o oponente mais forte ali presente. O poder de Shin superava em muito até mesmo o de Yamamoto, mas a criatura, em sua ignorância, o escolheu como alvo. Yamamoto se virou, suas pupilas se contraindo enquanto olhava para Shin antes de voltar a se concentrar no vasto Lorde. Droga! Apenas um Shinigami. O vasto Lorde encarou Shin com ódio. Eu só te dei um chute. Por que tanto rancor? Achou que eu era um alvo fácil? Perguntou Shin, olhando para o vasto Lorde com uma expressão indiferente. Vou te matar. O vasto Lorde investiu contra Shin, sua pressão espiritual oprimindo-o. Não lhe cabe ser presunçoso, Taimatsu. Tocha. Yamamoto brandiu sua espada, liberando um vórtice de fogo que instantaneamente engolfou o vasto Lorde, com suas chamas queimando continuamente seu corpo. Gradualmente, o vasto Lorde não conseguiu mais se manter firme. Morrer. Usando Shunpo, Yamamoto apareceu instantaneamente diante da criatura e a perfurou com sua Zanpakuto. Com um último uivo, o vasto Lorde foi reduzido a cinzas. O vasto Lorde foi derrotado. Yamamoto desativou sua Shikai e embainhou sua espada. Parece que eu subestimei. Suas habilidades em combate corpo a corpo são impressionantes, disse Yamamoto, dirigindo-se especificamente a Shin. Ele sabia que o Kido de Shin era poderoso, mas não esperava que sua força física fosse tão formidável, capaz de arremessar um vasto Lorde pelos ares com um único chute. Mesmo que a criatura tenha sido pega de surpresa, aquilo não foi uma tarefa fácil. No entanto, como foi apenas um único chute, Yamamoto ainda não conhecia toda a extensão das habilidades de Shin. O senhor me lisonjeia, capitão comandante. Sinto que ainda tenho um longo caminho a percorrer, disse Shin modestamente. Yamamoto não disse mais nada, mas sentiu que precisava aprender mais sobre Shin. Antes, ele o considerava apenas um gênio que o Noan havia descoberto no distrito de Rokon. Agora, parecia que ele era muito mais do que isso. Sasakibe, deixo tudo aqui com você. Com o vasto Lorde derrotado, Yamamoto preparou-se para retornar a Soul Society. Embora normalmente nada acontecesse por lá, sua presença ainda era necessária. Capitão comandante, o vasto Lorde que você acabou de matar não era o mesmo que encontramos anteriormente. Shojiro Sasakibe relatou imediatamente a Yamamoto. Embora os Ulos menores pudessem parecer semelhantes, quando atingiam o nível de um vasto Lorde, as diferenças eram óbvias. Yamamoto franziu a testa. O Seireitei ainda precisa da minha presença. Esse é o meu dever. Se você encontrar os outros vasto Lorde, entre em contato comigo novamente. Era a única solução. Mas com Sasakibe, o Noan Shin, cuja verdadeira força ele ainda desconhecia, mesmo que não conseguissem derrotar o vasto Lorde, deveriam ser capazes de contê-lo. Isso lhe daria tempo suficiente para chegar. Sim, senhor. Avisaremos assim que o encontrarmos o vasto Lorde, respondeu Sasakibe imediatamente com um aceno de cabeça. Yamamoto então partiu, levando consigo alguns dos Shinigamis gravemente feridos de volta ao Seireitei. Eles só seriam um estorvo se ficassem por lá. Após a saída de Yamamoto, Sasakibe ficou no comando, embora, na realidade, qualquer decisão tivesse que ser discutida. Os capitães dos outros esquadrões não obedeciam simplesmente às suas ordens. Embora Sasakibe fosse incrivelmente forte, um dos melhores lutadores daqui, ele não tinha a autoridade de capitão-comandante. Pessoal, nosso próximo destino é a Floresta de Menos. Continuaremos a limpar os vales por lá, anunciou Sasakibe. Eles ainda precisavam ir à Floresta de Menos. Esse era o principal objetivo da ida deles ao Ecomundo. Eles tinham que lidar com os grandes ocos de lá para garantir a segurança do mundo dos vivos. Os outros capitães não se opuseram. Embora estivessem preocupados com os outros Vasto Lorde, não podiam simplesmente abandonar sua missão por medo. Copy System capítulo 749. Saindo de Ecomundo, homens e mulheres não podem ser apenas amigos num piscar de olhos. 3 anos se passaram em Ecomundo. Incontáveis Olous foram massacrados e muitos Shinigamis perderam a vida no processo. Que coisa incrivelmente entediante. Shin olhou para as infinitas areias amarelas, sentindo-se completamente apático. Areia e Olous, era só isso que havia. O Ecomundo realmente não era um lugar agradável. A única vantagem era a densidade de resia aqui, que cedia em muito a do Seireitei. Era um excelente lugar para treinamento. No entanto,
O Reiatsu de Shin já havia atingido um limite, era praticamente infinito. Se ele liberasse completamente sua pressão espiritual, poderia aniquilar a grande maioria dos Shinigamis instantaneamente, apenas permanecendo parado. Até mesmo o capitão comandante Yamamoto provavelmente seria subjugado pelo poder avassalador de Shin. Partiremos em breve, disse Unohana Retsu, aproximando-se de Shin. Nos últimos 3 anos, eles eliminaram os Olous necessários. É claro que o Ecomundo ainda estava repleto deles. Era impossível exterminá-los a todos, os Olous nasciam a cada instante. A missão era simplesmente eliminar os perigosos menos grandes e reduzir a população. Os restantes seriam deixados a vaguear pelas areias até a próxima purga. Finalmente saindo deste lugar maldito. Se tivéssemos ficado mais tempo, eu talvez não conseguisse me conter e destruísse toda a dimensão, comentou Shin para Unohana. Ele não estava brincando. Se Shin levasse isso a sério, destruir o Ecomundo seria uma tarefa trivial. Seu Bankai, Zanka no Tachi, poderia evaporar toda a dimensão. Ou ele poderia usar as esferas da busca da verdade para aniquilar e reconstruir o mundo. Destruir o Ecomundo estava perfeitamente dentro de suas capacidades. Para Jin Ryuzashi Jikuni Yamamoto também não foi difícil. Se o capitão comandante realmente quisesse aniquilar o Ecomundo, seu Bankai por si só seria suficiente. Mas Yamamoto jamais faria isso. O equilíbrio precisava ser mantido. A Soul Society, o mundo dos vivos e o Ecomundo existiam em um delicado equilíbrio. A perda de qualquer um deles poderia causar o colapso dos mundos. O Rei das Almas era o pilar central. Se o Rei das Almas fosse morto, o mundo dos vivos, o Ecomundo e a Soul Society enfrentariam a destruição. Na verdade, achei nossa estadia em o Ecomundo bastante agradável, disse Unohana com um sorriso gentil. Ali, Shin vinha conversar com ela todos os dias. Mesmo em meio às areias áridas, Unohana não se sentia sozinha. Talvez você já esteja acostumado. Eu nunca conseguiria me acostumar com este lugar. Era um deserto desolado. Ninguém jamais lutaria por um lugar como aquele, bem, exceto Aizen. O futuro traidor transformaria o Ecomundo em sua base de operações. Mas Aizen ainda não havia se revelado. No Gotei 13, Shin ainda nem sequer tinha visto alguém chamado Aizen Suzuki. Presumivelmente, ele ainda não havia se juntado ao Gotei 13. Shin estava ansioso para que Aizen e Kizuki Urara criassem o Juku. Se havia algo que valesse a pena copiar neste mundo, era definitivamente o Juku. O Ojuku era um código de trapaça que distorcia a realidade, o item que Shin mais desejava no universo de Bleach. Mas como sua criação ainda não havia começado, e Shin não possuía aptidão científica para fazê-la ele mesmo. Bem, ele estava sem sorte. Quando se tratava de combate e ganho de força, Shin era um prodígio. Quando se tratava de pesquisa científica, ele não tinha a menor ideia. Ele deixaria a ciência de ponta para gênios como Urara e Aizen. Só lhe restava esperar para colher os frutos. Poderia levar um tempo, talvez algumas centenas de anos mas ele não tinha escolha, já que nenhum dos dois havia surgido ainda. Alguns dias depois, após finalizarmos os últimos detalhes, chegou a hora de partir. Todos, preparem-se para deixar o Ecomundo. Terminamos a missão muito mais cedo do que da última vez, disse Shojiro Sasakibe com um suspiro de alívio. As baixas também foram significativamente menores. Durante a última expedição, eles lutaram em o Ecomundo por 10 anos, e 10 capitães pereceram. Comparada a isso, esta campanha foi um sucesso estrondoso. Finalmente, Shin observou o Senkaimon, o portal para Soul Society, se abrir. Ele conduziu os membros da segunda divisão através do portal sem hesitar. De volta ao Seireitei, tudo parecia muito mais agradável aos olhos do que antes. Shin, fique à vontade para visitar a quarta divisão sempre que tiver tempo, disse Unohana a ele antes de se despedirem. Eu vou. Shin sorriu. No entanto, duvidava que teria muito tempo livre num futuro próximo. Ainda precisava resolver os assuntos da segunda divisão. Eles tinham acabado de retornar ao Seireitei e nem sequer tiveram a chance de descansar antes de Yamamoto convocar uma reunião de capitães. Shin teve que comparecer, é claro, como vice-capitão da segunda divisão. Bem-vindo de volta, disse Yamamoto Genryuzashi Jikuni, levantando-se. Com essa expressão gélida e sem um pingo de sorriso, é difícil me sentir bem-vindo,
pensou Shin, olhando para Yamamoto. Fui informado sobre as perdas sofridas por cada esquadrão, disse Yamamoto, pegando um documento. Sua voz ficou embargada. O documento listava os nomes de todos os Shinigamis que morreram durante a cruzada em Uecomundo, incluindo os capitães caídos. Eles são heróis da Soul Society e nós nos lembraremos deles. As perdas em todos os esquadrões são significativas. Podem ir à Academia Shino para selecionar substitutos adequados. Yamamoto falou solenemente sobre os caídos antes de abordar o tema do recrutamento. As perdas precisavam ser repostas, e a Academia Shino era a fonte de sangue novo. Parece que vai haver uma disputa pelos melhores recrutas, murmurou Shunsui Kyoraku. Os gênios eram raros na academia, então os capitães inevitavelmente entravam em conflito para ver quem ficaria com eles. Além disso, com relação à nomeação de capitães, o capitão da segunda divisão, Shionki Yotaka, propôs que Shin Uzumaki assuma seu posto. Alguém tem alguma objeção? Yamamoto olhou em volta para os outros capitães. Shin fez uma pausa, ligeiramente surpreso, e olhou para Shionki Yotaka. Shin, sinceramente, já não tenho as forças necessárias para ser o capitão da segunda divisão. Acredito que você é muito mais adequado para o cargo do que eu. Parecendo pressentir a surpresa de Shin, Kiyotaka explicou. Historicamente, a segunda divisão quase sempre foi liderada pela família Shioi. Esta foi a primeira vez que um forasteiro foi indicado. No entanto, como o próprio Shion Kiyotaka havia proposto isso, e admitido ativamente suas limitações, os outros naturalmente não tinham motivos para se opor. Além disso, objetar poderia ofender o Nohana Hetsu. E mesmo que não tivessem medo de Nohana, quem iria querer ofender Shin Uzumaki? Embora Shin fosse atualmente um vice-capitão, sua força era universalmente reconhecida. Ele provavelmente era mais forte do que muitos dos capitães presentes. Assim, em relação à promoção de Shin a capitão, nenhuma voz de oposição se levantou. Copy System capítulo 750. Encontro com Yorishi Shion e assim, de repente, Shin se tornou o capitão da segunda divisão. Ele não se opôs. Ser capitão, na verdade, lhe oferecia mais liberdade. Se houvesse trabalho de verdade a ser feito, ele poderia simplesmente repassá-lo para seu vice-capitão. Ele se perguntava qual azarado ficaria com essa tarefa. Então, Shin, como é ser capitão da segunda divisão? Ao saírem da sala de reuniões, Shunsui Kyoraku perguntou. Ao seu lado caminhava Juziro Kitaki, o capitão da 13ª divisão. O Kitaki também havia sido promovido recentemente. O capitão anterior da 13ª divisão havia falecido em Uecomundo, deixando o cargo vago para ele. Não sinto muita coisa, respondeu Shin secamente. Era apenas um título. Kyoraku ficou sem palavras. Shin parecia genuinamente indiferente. Ele não conseguia dizer se Shin estava fingindo indiferença ou se realmente não se importava. Kyoraku se lembrou da empolgação que sentiu ao se tornar capitão pela primeira vez. Comparado a Shin, ele sentia que lhe faltava compostura. Considerando a força do Shin, não seria normal ele se tornar um capitão? O Nohana Hetsu se aproximou e interrompeu. Ao ver o Nohana, Kyoraku forçou um sorriso. Bem, não vamos incomodar vocês dois. Shin, vamos sair para tomar uns drinks e ter um pouco de companhia qualquer dia desses, disse Kyoraku com uma piscadela. No instante em que as palavras saíram de sua boca, Kyoraku sentiu uma terrível intenção assassina se fixar nele. Ele estremeceu e lentamente virou a cabeça para olhar para o Nohana. A aura assassina emanava diretamente dela. Nada bom. Isto é assustador. Preciso sair daqui. O Kitaki, você não disse que precisava da minha ajuda com alguma coisa? Vamos lá, disse Kyoraku, agarrando o Kitaki. O Kitaki balançou a cabeça levemente. Kyoraku realmente tinha um desejo de morte, falando em perseguir mulheres na frente de Nohana Hetsu. Ele teve sorte de não ter sido abatido na hora. Adeus, Capitão Nohana, Capitão Shin. O Kitaki se despediu e saiu apressado com Kyoraku. Ele percebeu que o olhar de Nohana sobre ele também não era exatamente amigável. Ele definitivamente se sentia culpado por associação, graças a Kyoraku. Não havia nada que pudesse ser feito, recuar era a única opção. Shin, acho que você deveria limitar seu contato com eles. Os dois não parecem ser boas influências, disse o Nohana para Shin.
Shin ficou meio sem palavras. Kyoraku podia ser uma má influência, mas o pobre Kitaki tinha sido injustamente rotulado como vilão só por estar ali parado. Não se preocupe, eu não vou sair por aí atrás de mulheres, Shin assegurou. Ele conseguia sentir os sentimentos de Noana por ele. Como era de se esperar, realmente não existe amizade pura entre homens e mulheres. Shin lamentou internamente. No entanto, ao relembrar o convite de Kyoraku para sair para beber e aproveitar a vida noturna, Shin ficou realmente curioso. Não que ele quisesse fazer algo escandaloso, é claro. Ele só queria ampliar seus horizontes. Talvez quando tivesse algum tempo livre, ele pudesse encontrar Kyoraku. Aquele cara era definitivamente um veterano dos distritos de entretenimento. Ele conheceria os melhores lugares. Tenho a impressão de que você está pensando em algo inapropriado, disse Noana, encarando-o. Shin sobressaltou-se. Será que ela tinha lido seus pensamentos? A intuição feminina era realmente assustadora. Voltarei à segunda divisão para acertar algumas coisas. Visitarei a quarta divisão quando tiver tempo. Shin se despediu primeiro de Noana. A segunda divisão ainda não tinha um vice-capitão adequado, então ele precisava encontrar um. Ele pretendia deixar que o velho Yamamoto organizasse tudo, mas o capitão-comandante ainda não havia encontrado um candidato adequado. Para Shin, administrar os assuntos da segunda divisão era bastante fácil. Não havia grandes crises. Dentro do Seireitei, a menos que ocorresse um desastre de grandes proporções, o trabalho da segunda divisão era relativamente leve, consistia principalmente em patrulhas. Assim, Shin se acomodou a uma vida tranquila. Todos os dias envolviam designar algumas missões, depois ir ao quartel da quarta divisão para relaxar ou entrar no espaço do sistema para visitar Kozina, Hancock e os outros. O tempo voou. Décadas se passaram num piscar de olhos. Foi muito tempo, mas Shin viveu confortavelmente. Ele não se sentia entediado, passando seu tempo livre no espaço do sistema acompanhando as garotas. Shin está dentro. Enquanto Shin resolvia alguns documentos no quartel do esquadrão, a voz de Shioen Yotaka veio de fora. Ah, é mesmo? Se não é o capitão Shioen, o que o traz aqui? Perguntou Shin com um sorriso. Shioen Yotaka parecia frágil. Desde o ferimento em Uecomundo, ele nunca se recuperou completamente. Não me chame de capitão. Estou aqui para pedir um favor, disse Yotaka. Shin percebeu que Yotaka não estava sozinho. Uma criança pequena estava escondida atrás dele. Cabelo curto roxo, pele morena, olhando para Shin com curiosos olhos dourados. Isto é. Shin olhou para a menina. Ele já tinha uma ideia do que ia acontecer. Essa garotinha só podia ser Yorishi Shioen. Ela é minha neta, Yorishi Shioen, Yotaka apresentou, e então explicou seu propósito. Na verdade, eu queria te pedir para treiná-la. Por favor, Shin. Yotaka fez uma reverência solene. Você quer que eu a treine? Shin olhou para Yotaka, confuso. A família Shioen não poderia treiná-la por conta própria. Certo. Shin assentiu e concordou. Treinar Yorishi não seria problema. Yotaka o havia ajudado no passado e abdicou voluntariamente do posto de capitão em favor de Shin. Yorishi, lembre-se de ouvi-lo, disse Yotaka à sua neta. Está bem, vovô. Eu vou me comportar, disse Yorishi, fingindo obediência. Shin olhou para ela. Embora estivesse se comportando bem agora, Shin sabia que Yorishi estava longe de ser uma criança dócil. Ela era uma gata selvagem. A propósito, este livro contém as técnicas do Shunko da família Shioen. Por favor, ensine isso a Yorishi também, disse Yotaka, entregando um livro a Shin. Confio que você não divulgará isso para pessoas de fora. Dessa vez, Shin ficou genuinamente surpreso. Ele não esperava que Yotaka entregasse a técnica secreta da família Shioen tão facilmente. Shin não era idiota. Ele percebeu imediatamente o significado mais profundo por trás das ações de Yotaka. Após um momento de reflexão, ele entendeu. Não se preocupe, Yotaka-san. Eu vou treinar bem a Yorishi, disse Shin seriamente. Na percepção de Shin, a força vital de Shioen Yotaka estava se esvaindo rapidamente. Se ele não estivesse enganado, Yotaka não tinha muito tempo de vida. Considerando o estado atual da família Shioen, o filho de Yotaka não tinha talento.
Uma vez que Kiyotaka se fosse, a família perderia seu pilar. Ele estava confiando o futuro de sua casa. Yorishi, Ashin. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.